6 horas e 18 minutos. Quase 80 empresas que movimentaram mais de 30 bilhões de reais nos últimos 4 anos viraram alvo de uma operação da Polícia Federal. Uma reportagem exibida ontem no Fantástico, o repórter Bruno Tavares mostrou que a maior facção criminosa do país conta com um exército de empresários que atuam como testas de ferro, transformam seus negócios em lavanderias do crime e levam vida de luxo como recompensa. Dá uma olhada. Apartamento na praia com vista para o mar. Casa de campo na beira da represa com iate e moto aquática num pier privativo. E que tal carros e motos de luxo? Um não, 32. 2 helicópteros à disposição. Uma coleção de relógios caros. Muitas joias. Obras de arte. Caixas e mais caixas de vinhos importados e bebidas caras. Quem desfrutava de todo esse luxo era um grupo de empresários de São Paulo. Mas a vida de ostentação foi interrompida. Agora vai, Polícia! Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Federal, sai! Mão pra cima! Fica tranquilo, mão pra cima aí. Tranquilo? Bota a mão na parede aí. Bota as mãos pra trás, bota as mãos pra trás. Bota as mãos pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Vai lá, senta aí. Senta aí, fica com as mãos na cabeça aí. As mãos altas onde eu possa ver. José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, é apontado como chefe do grupo que financia as ações da maior facção criminosa do país, que atua dentro e fora dos presídios. Um esquema que envolvia 78 empresas e que, segundo a Polícia Federal, movimentou 32 bilhões de reais em 4 anos. É um empresário, uma pessoa que em momento algum você diria que está envolvido com crime. Em momento algum ele coloca as mãos no crime. Como eles já estavam num nível bem elevado, nós acreditamos, pelas provas que nós temos, que eles tinham uma proximidade com a liderança final, com sintonias finais da facção criminosa. Viagens de helicóptero com frequência, aquisição de bens, carros, relógios, bebidas, joias, viagens. Então, assim, digamos que ele já estava naquela fase de voo de cruzeiro. E foi justamente por causa de um voo feito com esse helicóptero que Alemão entrou no radar da Polícia Federal. Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, 16 de fevereiro de 2018. Um morador da região chamou a polícia depois de encontrar 2 corpos carbonizados numa reserva indígena. As vítimas, mortas a tiros no dia anterior, foram identificadas. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, um dos chefes da facção criminosa paulista, e o parceiro de crimes, Fabiano Alves de Souza, o Paca. As investigações revelaram que os 2 tinham sido levados até ali de helicóptero. 15 dias depois, policiais de São Paulo localizaram a aeronave em Fernandópolis, no interior do estado. Em sigilo, a Polícia Federal começou a investigar a estrutura financeira por trás das execuções. A pessoa que constava como proprietário do helicóptero era uma pessoa que não tinha capacidade financeira para ter aquele helicóptero e a empresa era uma empresa fictícia. Desse dado, nós retroagimos ao proprietário anterior. E a partir daí nós chegamos no nosso investigado principal da investigação. Mas por que um empresário desse porte passou a colaborar com o crime organizado? A Polícia Federal descobriu uma estreita relação familiar e também empresarial entre Alemão e Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, o chefe da facção paulista. A Polícia Federal diz ter encontrado vínculos bastante fortes, especialmente patrimoniais, entre Alemão e Marcola. O empresário chegou a ser dono de uma empresa que antes pertencia a uma tia de Cíntia Giglioli Erbas Camacho, mulher de Marcola. As investigações também indicam que um antigo integrante da facção, condenado pelo assalto milionário ao Banco Central em Fortaleza em 2005, participava do esquema. Jean Ricardo Galian comandava pelo menos 4 empresas que ajudavam a lavar o dinheiro do tráfico. De acordo com a Polícia Federal, o esquema também contava com sócios de uma grande rede de postos de combustíveis. Quarta-feira, a família dona da rede aproveitava as atrações desse resort de luxo na Praia do Forte, a 82 quilômetros de Salvador. Às 6 da manhã, o pai, Natalício Pereira Gonçalves Filho, e os 3 filhos, Gabriel, Renan e Natália, receberam voz de prisão.
Em geral, um posto de gasolina recebe no máximo 15% dos pagamentos em dinheiro, de acordo com o levantamento da Polícia Federal. A maioria dos clientes utiliza cartão, de débito ou crédito. Mas em alguns postos investigados pela Operação Rei do Crime, esse percentual era bem maior. A movimentação de valores em espécie chegava a 40%. Os investigadores também descobriram que os donos dos postos mudavam o tempo todo. Para a polícia, eram claros indícios de que essas empresas estavam a serviço do crime. O dinheiro é o poder. Você tem que tirar o dinheiro, você tira o poder. A Justiça determinou a interdição financeira de todas as empresas do grupo, entre elas os postos usados para lavar dinheiro. Para evitar que os funcionários que trabalham neles percam os empregos, a Polícia Federal tomou uma medida inédita. Pediu à Justiça que os postos sejam administrados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Os suspeitos tiveram ainda suas contas bloqueadas em até 730 milhões de reais. Uma cifra que reflete a capacidade financeira da facção. Tenho certeza que está havendo um equívoco, né? E esse equívoco dessa operação com relação a Jean vai ser provado no curso do processo que ele não tem nada a ver, que ele é inocente. A defesa da família Cepeda negou taxativamente qualquer participação com fatos ilícitos e disse que apresentará às autoridades os documentos que comprovam a legalidade das suas operações. Já o advogado de José Carlos Gonçalves, o alemão, não quis se manifestar. A nossa Polícia Federal ela tem que demonstrar e tem que atacar aquele criminoso que não está na periferia. Aquele criminoso que não pode ser alcançado, por exemplo, com uma simples apreensão de cocaína ou de maconha. Aquele criminoso que se oculta na alta sociedade, mas que a sua ligação, o seu liame com o tráfico internacional de cocaína foi o que deu o start para chegar nessa posição. Polícia! Polícia Federal! Polícia Federal!